Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus para meditarmos mais uma manhã, naquilo que Deus tem a tratar conosco nesta ocasião. Diante do momento, eu queria ler com vocês o livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 9, que nos diz: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão. Você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o Líbano até o grande rio, o Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, do grande mar, em direção ao pôr do sol. O verso 5: Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei com vocês. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não o desvie nem dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará, será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenhas medo, nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Esse texto é muito importante, é um dos textos assim que traz sobre as nossas vidas um entusiasmo, uma certeza de que podemos prosseguir na caminhada. E a partir daí eu queria ver com vocês, com Deus você poderá prosseguir. Unicamente com Deus, e a gente tem a condição suficiente para prosseguir na caminhada. E o que eu posso ver com vocês aqui, meus irmãos, é que o texto imediato, de parte introdutória, de parte de informações bem preliminares, a gente vê aqui um Josué marcado com a partida de Moisés. Moisés havia morrido, ele deveria liderar o povo. Aqui mostra um espaço, um vácuo, que resulta numa insegurança tremenda de Moisés, pois o grande líder Moisés havia partido e Josué, melhor dizendo, deveria substituir o grande líder Moisés. E aí você vê que Deus entusiasma, traz uma palavra de encorajamento a Josué, e a partir dessa mesma perspectiva eu quero encorajar você a prosseguir em Deus, encontrar em Deus força diante de todos os desafios, das perdas, das inseguranças que marca a minha e a tua vida. A mesma insegurança que marcava a vida de Josué é a mesma insegurança que em dado momento marca as nossas vidas. E em primeiro lugar eu queria destacar com vocês que mesmo diante das perdas, nós podemos prosseguir. Você vê que o verso 1 deixa bem claro: Moisés morreu. O verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Não é? E mesmo diante da morte de Moisés, como eu disse, diante daquele vácuo tremendo de liderança que havia ficado, cabia a Josué prosseguir. E aí ele recebe de Deus uma ordem profunda, clara, sem titubear, onde ele diz assim, ó: prepare-se agora e passe o Jordão. Né? O preparar-se não é daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, mas a marcação do tempo é bem claro, agora. Não é? As ações nossas têm que ser uma ação que requer da gente uma posição em dado momento de imediato, uma posição momentânea, uma posição
que não nos resta prolongar, mas é algo que a gente tem que tomar uma decisão e tem que tomar realmente sem tutubiar e sem adiar, né? Eu sei que em dado momento é necessário adiar, mas aqui a narrativa deixa bem claro, eles prepare-se, né? E não se prepare, passe uma semana preparando, mas prepare-se agora, passe o Jordão. Quando a gente vê a perspectiva do Jordão, era o rio que dividia realmente a entrada, né? De fato, era a porta para a terra de Canaã, em que o povo haveria de adentrar na terra prometida. E aí é um divisor de águas o Jordão, né? E aí cabe a mim a você ultrapassar o Jordão da vida e se preparar no agora, como diz o texto, e avançar e prosseguir, encontrando em Deus força para continuar na jornada até alcançar a vitória prometida por Deus. E aí, outra questão que eu queria evidenciar também, além de buscar em Deus força para prosseguir mesmo diante das perdas, e esse prosseguir tem que ser imediato, como eu disse, a gente vai ver que Josué caminhava a partir de uma promessa e de um alvo. Você vê que o verso 3 ele diz assim: todo lugar em que você plantar a planta do seu pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. Ou seja, a partir da promessa que ele fez com Moisés. Josué caminhava, mas ele caminhava dentro de uma promessa. E como vocês sabem muito bem, promessa de Deus e cumprimento é a mesma coisa. Deus não promete uma coisa para depois, na perspectiva de fazer, mas promessa de Deus já é realidade cumprida. E aí você vê que ele deixa bem claro que a gente tem que prosseguir, mas prosseguir a partir de uma promessa. E essa promessa nos induz a olhar para um alvo. E você vê que ele diz, assim como fui com Moisés, diz o verso 5, assim serei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, né? Porque você a este povo fará herdar, sob juramento que prometi aos pais deles. Mais uma vez aparece a palavra promessa aqui, né? Prometi e prometi, tanto a Moisés quanto aos pais de Moisés. Isso mostra que Deus tem uma promessa para conosco. Deus, eu posso prosseguir porque eu tenho de Deus uma certeza de uma promessa. E como eu disse, a promessa de Deus não é uma coisa simplesmente por prometer, mas é uma convicção de que aquilo que ele prometeu há de ser realizado na íntegra, completamente, sem de fato depender alguma coisa dos nossos próprios méritos ou coisa similar. E aí você vê que eles, assim como prometi a Moisés e assim prometi aos nossos pais, eu haverei de cumprir. Eles tão somente seja forte e muito corajoso. E aí ele prossegue no verso 7, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, quando é que eu posso prosseguir na caminhada? Quando eu tiver a certeza de que quem fez a promessa é Deus. E o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir, como diz a própria palavra, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não cumpriria. E aí, além da certeza da promessa e da realização da promessa, a gente vê que Moisés tinha um alvo. Melhor dizendo, Josué tinha um alvo. Assim como Moisés tinha um alvo, Josué também tinha um alvo. E esse alvo, ele deveria prosseguir. Por isso que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, se você realmente quer prosseguir na vida, tem uma promessa. E na certeza de que a promessa Deus vai realizar. E para isso você tem que prosseguir caminhando, olhando para um alvo. E o nosso alvo é Cristo. O alvo aqui do povo era Canaã, terrena. O nosso alvo hoje é a Canaã celestial, é os céus. Estamos na terra, mas nós não somos da terra. Estamos caminhando para o céu. E terceira verdade que eu queria encerrar dizendo a vocês é que de fato em Deus, né, ele nos dá força para chegarmos na caminhada, na linha divisória, na linha do triunfo, passarmos, como eu disse, o Jordão e adentrarmos na terra prometida. Ele diz no verso 9, ele diz, não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não tenhas medo nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Duas coisas
que é importante se destacar: seja forte e corajoso, né? Haverá de prosseguir os corajosos, os fortes, não fortes em si, né? Mas fortes no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, diz o texto sagrado, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o crente é forte, o cristão é forte, não nele mesmo, mas no Deus que o torna forte. E aí seja forte e corajoso, não tenhas medo nem fique assustado. Duas coisas que está sendo mais do que nunca sendo visto de forma constante em nossas vidas é medo e ficarmos assustados. Mas devemos confiar e saber piamente que podemos prosseguir na caminhada, porque em Deus e unicamente em Deus e suficiente em Deus há sentido para nós prosseguirmos, porque é uma promessa, porque é uma certeza de cumprimento dessa promessa, de que é um alvo a prosseguir e que Ele é capaz de nos sair conosco na caminhada, na trajetória, e não haverá de nos largar diante da trajetória, mas só quando adentrarmos a linha divisória entre o prosseguir e a chegada, que haveremos de ter em Deus e com certeza em Deus a certeza do triunfo. Portanto, eu encorajo você a se desapegar deste mundo, a fintar os seus olhos numa promessa, uma promessa que Jesus nos deixou, que haveremos de estar prosseguindo nessa terra como peregrino, como forasteiros, porém com os olhos fixos nos céus, de onde há de vir o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, diante de tudo isso, não se dobre, não se proste, mas você tem uma promessa de que o céu será a minha e a tua morada eterna. Para aqueles que não confiam em si, mas aqueles que depositam piamente a sua fé na obra de Cristo, que deposita plenamente sua vida na promessa daquele que fez a promessa e não simplesmente fez, mas haverá de dar condição para cumprir na íntegra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em frente, não temas, porque Deus é com aqueles que verdadeiramente confiam nele. Deus o abençoe, em nome de Jesus.